embora a gente tenha certeza que a cremação leva alguns dias para se verificar, então tudo bem cremar se for assim. Porque ele dá tempo do espírito poder se desenlaçar de seu corpo e retornar à pátria espiritual sem ser traumático, né? Só que você não deve guardar as cinzas em casa, né? É muito bom que você devolva as cinzas para a natureza, né? O nosso corpo é da natureza. Então devolva para a natureza. Jardim, floresta, mar, árvore, o que você quiser. Devolva para a natureza com respeito, né? Com uma oração, com cuidado, para que você possa compreender que a morte faz parte do ciclo, né? O nosso grande ciclo. Então, nessas questões aqui, deixa eu dar uma lidinha nelas e quero escutar vocês um pouco. Então, essa questão 934 até 936, que está no capítulo em que Kardec denominou de penas e gozos terrestres. Então, olha que pergunta que ele faz. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima dor, quanto mais é irreparável e independente da nossa vontade? Então ele está dizendo assim, quando uma morte de um ente querido acontece, quanto mais ela aconteceu de uma maneira irreparável, independente da nossa vontade, tal, isso não dói mais, isso não é mais intenso, mais doloroso, mais pesado para a gente? Então, a gente tem mais possibilidade de suportar essa perda de ente querido quando é alguma coisa que tem um tempo do que aquilo que se dá de uma maneira abrupta, né? Sim. Então diz os Espíritos, essa causa de dor atinge o rico, o pobre, é uma prova. É uma prova pra gente, né? Como é que a gente vai viver essa prova? De uma maneira revoltada ou a gente vai passar por essa prova de uma maneira, né, madura, crescida? Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis. Bonita essa palavra, que encanto. Daqui a pouco a gente vai conseguir acessar, né? Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação a comunicação com os mortos? Porque sim, tem alguns credos que acham que é errado, é pecado se comunicar com os mortos, como era, né? A possibilidade de nos pormos em comunicação com os mortos é uma docíssima consolação. E é mesmo, né? Pois que nos proporciona meio de conversar com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a terra. Pela evocação nos aproximamos e eles vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Quando Kardec escreveu o livro Céu e Inferno, organizou o Céu e Inferno, era muito interessante. Ele procurava pessoas que já tinham desencarnado em determinado tempo, evocava numa reunião dita mediúnica e fazia as perguntas sobre como aconteceu a morte, como tudo se deu, e depois ele ia nos registros médicos, nos cartórios, para poder comprovar todas aquelas informações. Então é muito interessante isso, né? Para a gente poder ter certeza de que a vida continua. Como é que as dores inconsoláveis dos que ficam se refletem nos espíritos desencarnados? O desencarnado é sensível à lembrança e às saudades daqueles que lhe eram queridos na terra. Mas uma dor incessante o toca penosamente quando acontece uma dor incessante. Quando quem fica aqui tem uma dor que não passa, que está sempre presente, aquela dor é enorme, que não passa nunca, né? Ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus. Um obstáculo ao seu adiantamento. Então, não quer dizer que a gente não possa chorar, que a gente não possa sentir saudade, não quer dizer que a gente não possa chamar, tudo isso pode. O que não pode é esse desespero. Isso deixa eles num lugar muito difícil, eles não podem fazer nada para impedir que a gente sinta isso. Imagina, para os mortos, para os desencarnados, eles continuam vivos. Quanto mais a nossa vida
vida flui, melhor eles se sentem. Porque para que a vida deles possa continuar também. Se a nossa vida não continua, eles não se sentem leves para que a deles continue também. Libertados, né? Nossa, se sentem livres, né? Pô, eu posso seguir porque ela está bem, porque ele está bem. Né? E o que eu acho bacana nessa questão 936 é porque Kardec diz assim, essa dor é uma das mais legítimas, né? Da gente sentir falta e muita saudade de quem já desencarnou. Então, é uma dor que tem bastante respeito no mundo espiritual, mas estão sempre indicando que a gente não se desespere, que a gente possa acolher da melhor maneira possível, né? Esses sentimentos. Então, Livro dos Espíritos é isso. No livro Cereiros de Volta, esse texto, Barreiras da Morte, o que eu achei legal nesse capítulo é que ele vai dizer o seguinte, que o modo como a gente vive aqui é o modo como a gente vai viver no mundo espiritual. Então, você se encarnou deprimido, você vai continuar deprimido. E vai continuar o seu processo de tratamento da depressão, você desencarnado. Você desencarnou muito atormentado, obsediado, você continua no mundo espiritual atormentado e obsediado. Você desencarnou ainda dependente de algum tipo de substância tóxica, seja ela qual for, comida ou sexo ou qualquer coisa, você continua desencarnado querendo as mesmas coisas. O fato de você perder o corpo não torna você são, gente. A única diferença é quando você teve uma doença expiativa e a finalidade de você ter aquele adoecimento era de enxugar, digamos assim. Seu espírito, então, sai liberto dessa prova, né? Desse teste. Né? Então, você desencarnou, como se estivesse limpando aspas, então você deixa no corpo todo aquele adoecimento e seu espírito sai livre daquela experiência. O Alzheimer é um exemplo disso? O Alzheimer é um exemplo disso. Um câncer é um exemplo disso. Então, aqueles adoecimentos que têm a ver com o seu modo de ser, você que é o transtornado, você que é o complicado, você leva a complicação onde quer que você vá, encarnado ou desencarnado. Se você é irascível, você continua irascível. É a mesma coisa. E o autismo? O autismo é um caso diferente, porque o autismo não é especificamente uma consequência com o câncer é. Porque o autismo tem a ver com o amadurecimento espiritual daquele espírito. Ele tem uma experiência autística naquela vida. Então depende de como ele experienciou aquilo, que vamos ver como é que vai ser quando ele desencarna. O autismo é um fechamento da alma, de grande intensidade, dependendo dos graus, né? Então, de acordo com como ele viveu aqui esse autismo, vamos ver ele desencarnado, o quanto fechado ele ainda vai estar. Por isso que é tão bom ter tratamento para o autismo, para que possa desencarnar mais aberto, menos defendido. E assim é, né, gente? O modo como a gente vive a nossa vida é como a gente vai viver a nossa vida no mundo espiritual. Então, ele vai dizer nesse texto que não tem barreiras entre a vida física e a vida não física. É só uma passagem, uma transição, né? O que vai fazer a diferença? Ele levanta 2 pontos: maturidade e esforço próprio. Então, dependendo da sua maturidade e do seu esforço de crescimento, é isso que faz a diferença quando você desencarna. Não é seus títulos, entendeu? Não é só sua quantidade de amigos, né? Você pode desencarnar com um montão de amigos, mas se você é uma pessoa complicada, você continua complicada. Então, maturidade e esforço próprio é o que vai estar carimbadinho no seu passaporte para continuar a sua vida dentro do mundo espiritual. Então, nós estamos aqui conquistando os nossos direitos, amigos. Então, quando vocês escutam a palavra merecimento, sempre cuidem dessa palavra. Merecimento, no sentido espiritual, é sempre positivo. Merecimento é a ver com conquista. Então, merecimento e necessidade são os eixos de uma encarnação. Então, tudo que te acontece aqui tem a ver com as conquistas
Então, o que lhe é meritório, né? E o que lhe é necessário, que você vai precisar experienciar para que você possa ter um passinho à frente. Então, maturidade e esforço próprio. Bacana, né? E ele diz assim, Deus não traçou raias na crosta terrestre. Ou seja, né? Divisões. É isso. Nós somos iguais perante Deus, estamos todos expostos aos mesmos direitos. Agora, cada um vai abraçar os direitos que Deus nos dá à sua maneira e de acordo com as suas condições. Tá? Agora, o autismo, tem uma dúvida. O autismo, na outra encarnação, a pessoa não ela deve ter passado por algo doloroso, de grande exposição. Uma grande exposição, um grande risco, algo que foi transtornado, muito abalado nesse abrir-se. E então fecha-se. Pode ser suicídio, pode ser tanta coisa, não sei. Mas tem a ver com uma grande exposição ao qual o espírito tem dor emocional, espiritual, ao lidar com isso. Então, a defesa, que é esse fechamento, reencarna nesse fechamento. Então, por isso que é diferente de um câncer, de um adoecimento, né? Tem a ver com o modo como eu lidei com isso. Eu penso em coisas assim. Isso que eu estou falando aqui sou eu pensando, tá, gente? Por isso, eu imagino esses escândalos públicos que a gente vê. Esses escândalos públicos, sabe? Esses ministros, presidentes, governadores que causam lesões imensas à população, que têm atos muito vergonhosos, delituosos. Vocês acham que eles vão reencarnar como? Com que grau de liberdade de ser quem é? Um grau muito reduzido, assim. Porque é muito pesado. Tá de novo na lida de coração e braços abertos. E aí pode... A gente, com um pequeno deslize, a gente tem vergonha. Até porque para ele não falhar de novo. Isso pode ajudar a não falhar de novo. E aí pode não ser escolha. Porque se eu fiz muito mal como político, quando eu desencarno eu continuo com o mesmo pensamento que eu tinha. Eu não vou falar, não, agora eu errei. Eu vou ficar um tempo na erraticidade, vou aprender, mas pode ser não por escolha, por imposição. No caso do autismo, eu acho que não é uma coisa nem outra. No caso do autismo é assim, eu não conseguir estar diferente mesmo. Mas ele já tem a consciência, ou não? Depende, cada espírito tem um grau diferente de consciência de suas ações. O autismo não é uma coisa que Deus coloca para você viver, entendeu? Vou te dar aqui um autismo para você ver se você toma jeito. Não é isso, não. É um movimento natural da sua alma, assim. Aquilo foi tão lesivo, que eu não aguento estar diferente, eu não aguento ver a luz, entende? Não é assim, eu vou te dar um autismo para ver se você resolve nessa vida. Então, nessa vida você vai ficar autista. Não, você ficou autista, entende? E as psicoses? Eu acho a mesma coisa. Você foi lesando tanto, né? É o perispírito todo completamente lesado. Lesado, você vai lesionando os seus centros cerebrais, as sensibilidades da sua alma. Imagina nos casos da psicopatia. É um mal em alto grau. A psicopatia não é uma coisa que Deus colocou para você, nessa encarnação você vai ser psicopata. Imagina, de jeito algum. A psicopatia é um estado que o espírito foi se aproximando desse lugar lesivo. Foi se acomodando tanto ao mal, ao ponto de ficar completamente indiferente. E para ele voltar retraído, ele tem que ter consciência disso. Então vamos pensar o caminho de volta de uma pessoa em psicopatia. Como é que vai ser o caminho de volta? Ele vai vir com muitas lesões, não é? Lesões conscienciais, lesões cerebrais, até ele adquirir o direito de ter um cérebro saudável, de ter uma alma saudável, não até Cristo. Por isso que esses transtornos de alto grau, transtornos de humor, transtornos de personalidade, precisa ter muita paciência. Isso não é curável com medicamento, porque é uma doença da alma. Os medicamentos, eles reduzem os impulsos, reduzem a gravidade dos sintomas, mas a cura da alma é reencarnação. Não tem outra. Porque é junto dos outros que eu me lesionei, é junto dos outros que eu vou me curar. Exatamente assim. Pela experiência, né? É pela experiência. Pela experiência. Então, claro para
vocês essa, né, que não tem barreiras entre lá e cá, que desencarna continua, porque antigamente se tinha essa ideia, né? Quando morre vira santo, né? Descansou, é só que descansou é muito. Ninguém não tem descanso. O que eu sei é que a reencarnação é uma bênção e a reencarnação é a chance da cura. Mas a gente precisa lembrar que a gente lesiona em grupo e a gente se cura em grupo. Né? Então, mesmo a gente entender esses princípios budistas de autoiluminação, isso aqui não acontece sem ser com esses. É sempre junto com os outros. Então, todas as pessoas com as quais você convive na sua casa, na sua família, são as suas pontes para você crescer. A gente precisa mais dos outros que a gente possa imaginar. Não para a gente depender afetivamente, mas é uma dependência no sentido eu preciso da convivência com você para eu ser uma pessoa melhor. Então, por isso que a gente precisa pedir desculpa todo dia. Ó, desculpa. Sinto muito, foi mal. Né? Bom, e no capítulo Os Fantasmas da Mente, esse espiritual plano do corpo, disse uma coisa muito legal. Ele disse o seguinte, que existem 3 áreas humanas que são as áreas de nosso deslize. A gente já conversou aqui sobre essas áreas. Quais que vocês acham que é? Ele levantou 3. Que complica a desencarnação, que complica a nossa vida, por isso que eu trouxe isso. Quais são as 3? Facinho. Poder, sexo, dinheiro. e dinheiro. Pronto, Fechou. Tudo que a gente é apaixonado, facinho. E tudo material, né? É isso. Dentre todas as provas humanas, nós sucumbimos em 3 lugares. Abuso da autoridade, empobrecimento do sexo e paixão pelo dinheiro. É isso. Bom, eu vou juntar não sei quantos mil, aí quando eu conseguir chegar nesse quantos mil, aí eu vou começar a ser feliz. Aí eu vou ter segurança. Aí eu vou não sei o quê. Todas essas falácias, né? Que prosperidade é felicidade, vou casar com uma pessoa rica. Não, isso é tudo criancinha. Vocês imaginam as gargalhadas, gente? Os obsessores morrem de rir da gente quando falam assim. Os espíritos de luz ficam preocupados com essas nossas imaturidades. Os obsessores riem. Se divertem com essas nossas imaturidades. Porque eles escorregaram nas mesmas. Já viveram isso? Já viveram. E ainda sentem que nós somos devedores de alguma maneira. Não conseguem se conformar, como é que a gente pode ter uma vida melhor? E então, insistem em nos convencer que a gente não é tão legal como a gente pensa que a gente é. Como a gente é frágil, a gente meio que escuta isso e compra essa ideia. Né? Por isso precisamos de preces, para poder elevar o seu padrão vibratório e você se desgruda desses pensamentos negativos que nos deixam muito enfraquecidos. Né? Bom, sobre a morte, ela vai desenvolver aqui nesse primeiro pedaço de fisiologia da morte. Céu e inferno, Já falei, só o inferno é o passamento, que Kardec explica o que acontece quando ele vê o corpo. Na primeira parte aqui do capítulo, ela vai desenvolver a fisiologia da morte, né? O que acontece com o nosso corpo, com as células. E ela vai dar uma ideia muito legal de que o tempo todo morrem muitas células no corpo da gente. Não é só quando desencarna com 90 anos, não. O tempo todo está morrendo e nascendo células. Então, assim, é uma lei do universo, a transformação incessante. Então, cai cabelo, nasce cabelinho novo. Né? Tá sempre nascendo, às vezes. Outro dia eu estava escutando o papo. É água morna ou é água fria para lavar cabelo? Né? Então, a gente fica preocupado com isso. Né? Ninguém quer ficar carequinha. Então, a gente vai cuidando desse nosso corpo, cuidando, não é, da nossa saúde, porque a gente sabe que é um corpo que pede cuidados. E eu gosto de sempre acentuar isso. O tempo que a gente gasta, pensa só em 24 horas, o tempo que você gasta para manter seu corpo vivo. O
tempo que você gasta para fazer isso? Não é grande a peça? Você tem que dormir, você tem que comprar comida, preparar e comer. Você tem que tomar banho, escovar dente, beber água, passar creme, desodorante para poder dar conta do dia. Tem que fazer academia para conseguir dar conta do quê? Sobrou quantas horas para você fazer algo de útil mesmo? 2 horas. Essas poucas horas que te restam, se você ficou preocupado em ganhar dinheiro, meu filho, né? A vida material, ela precisa estar a serviço da vida espiritual. Porque dar conta da vida material todos vão ter que dar. Mas uma questão é, você dá conta da vida material, cuja finalidade é a vida material mesmo, você fica obsessivo. Mas se a vida material serve à vida espiritual, aí você vai ter, inclusive, limites para cuidar da vida material. Isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui vai caber, isso aqui não. Né? Então, é disso que ela está falando aqui nesse começo. As mudanças, as transformações incessantes. Como se fosse assim, acostume-se com essa ideia. A morte não é lá, a morte é sempre. Aí, como a gente tem pouquinho tempo, eu não vou ler a inevitabilidade da morte e vou falar mais especificamente de um tema filosófico sobre a morte, que é a finitude da existência corpórea. Né? Então, esse é um tema muito importante para a gente. A vida biológica, a vida física, ela é finita. Mas o espírito é imortal. Imortal não é eterno, viu? Eterno é Deus. Nós não sabemos se somos eternos, talvez não. Imortal a gente é. Eterno é Deus. Deus é eterno e é imutável. Nós, os humanos, nós somos imortais, é outra coisa. Né? Imortal quer dizer, a gente sai dessa vida, continua sendo quem a gente é. Fica um tempo no mundo espiritual, voltamos para a vida física, continuamos sendo quem a gente é. E assim vai. Tem terapia no mundo espiritual? Tem. Tem escola no mundo espiritual? Tem tudo isso. Mas a gente continua sendo quem a gente é. A gente não vira outro. Essa questão de gênero, se é homem, se é mulher, isso não interessa. Isso é só quando a gente reencarna. Né? Então, o que é importante aqui? Se nós somos imortais, mas a vida é finita, é um paradoxo para a gente. Isso para a gente é meio confuso. A gente sabe, mas é confuso. Por quê? Eu sou imortal, mas vai acabar. Eu sou imortal, mas vai acabar. Então, eu sou mãe dela, irmã dela, né? Sou mãe dele, mas isso vai acabar. Então, isso dá um nó no sentido do quê? Do quanto eu me entrego. Porque a gente tem um entendimento que a entrega plena só pode se dar se algo não acaba. Quanto mais a gente entende que vai acabar, a gente recolhe a entrega. Estão acompanhando? Sim. É difícil me entregar em algo que daqui a pouco já não é mais. Não vale a pena. Então, mas olha aí que coisa, a condição que Deus nos dá. A gente precisa se entregar para aprender, senão a gente não aprende. Só se desenvolve quem se envolve. A palavra já está dizendo. Então, para a gente se desenvolver, a gente vai ter que se entregar. Só que a gente vai se entregar em algo que acaba. Então, a qualquer momento, esse tanto de gente que a gente ama, a qualquer momento, podem sair das nossas vidas. Que é uma coisa que a gente não lembra todo dia. Que a gente não lembra toda hora, a gente fica meio esquecidinho disso. Como se a gente também não pudesse ir. Se a gente não fosse. A gente leva susto com um diagnóstico. Ai, meu Deus, eu tô com câncer. Ai, meu Deus, eu tô com não sei o quê. Mas você tá assustado com o quê? A gente tem que ir com alguma coisa. Tem que acontecer alguma coisa com você pra você morrer. Alguma coisa vai ter que falhar, eu não sei o que é. Se você vai morrer dormindo, se é no hospital, eu não sei. Mas que alguma coisa vai ter que dar ruim aí, vai dar. Não existe a possibilidade de você controlar. Então, Deus nos deu a bênção do envelhecimento, para a gente poder entender isso mais um bocadinho. Por que é tão importante envelhecer? Para que haja mudanças de valores.
Porque o decréscimo da vida física nos ajuda a despregar do apego à vida material. Então, a gente poder fazer menos coisa, nos ajuda a nos aproximar do que é de ordem espiritual. Se a gente tivesse com 80 anos a vitalidade dos 20, a gente ia fazer besteira. Muita besteira. Então a gente precisa do declínio do desejo sexual, o declínio das ambições financeiras. Já começa a pensar em herança, já começa a doar os bens, a gente precisa disso. Porque se assim não fosse, nós conservaríamos as impulsividades da vida jovem. Então, a vida física, se a gente lembrar que ela é finita, nós vamos nos aproximar de uma coisa importantíssima, que é escolher. A gente só se dirige para as escolhas e a responsabilidade das escolhas porque nós somos finitos. Se a gente fosse infinito, se a gente não morresse, a gente não precisa escolher nada, tá certo? E acontecendo. A gente ia poder fazer tudo. Não precisa, porque hoje o que acontece com a gente sendo finito? O tempo vai acabar, então eu vou ter que escolher. Ou eu faço isso ou eu faço aquilo. O dia tem 24 horas, ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Se nós fôssemos infinitos, imortais e infinitos fisicamente, nós não faríamos escolhas, nós não seríamos responsáveis, nós não teríamos que dar conta das consequências das escolhas, portanto não desenvolveríamos a liberdade humana. Então a gente precisa da finitude para a gente conseguir amadurecer. Tudo que tem fim ajuda a gente a lidar melhor. Quer ver? Entra num grupo qualquer de estudo que não tem fim. Você estuda pouco. Se você entrar num grupo de estudo que é uma semana, você vai estudar mais. Se é que você quer aquilo. Né? Então, tudo aquilo que tem limite nos ajuda a ficar mais presente. Então, a vida finita dá pra gente esse aprendizado, dá pra nós o aprendizado dos limites. Por que na adolescência tem essa sensação de que não tem limite? Porque na adolescência a gente acha que tem a vida inteira. Parece que a gente não vai morrer. Então coloca a vida em risco o tempo inteiro. Então está sempre extrapolando os limites. Faz parte da adolescência. O problema é você chegar na vida adulta assim também. Na vida adulta, essa consciência dos limites é muito importante para você. Porque você vai fazer escolhas melhores. E você já entendeu que é você que vai dar conta das consequências do que você escolher. Então, nós estamos sempre escolhendo e sempre trabalhando os limites. Se eu pudesse dar se me fosse pedido assim, qual é a finalidade da gente reencarnar? Claro que a finalidade é de cura, tudo isso que a gente está conversando, mas eu colocaria essa palavra. É a vida corpórea que nos dá a noção de limite. A gente aqui tem limite de tudo. De tempo, de coisas, de dinheiro, de energia, de tudo. Tudo tem limite. Porque nós adoecemos quando nos falta limite. Todos nós precisamos. A gente acha que liberdade é ausência de limite. Nunca foi, nem vai ser. A ausência de limite é adoecimento na certa. Qualquer coisa que você não tem limite, você vai ver. Você fica doente daqui. Falta de limite para comer, falta de limite para ser. Qualquer falta de limite vai dar ruim. Não tem possibilidade de ser melhor. Então, limite é a condição para nós. Eu estou falando do mundo pronto de expiação, tá, gente? Nos mundos felizes eu não sei. Eu estou falando de MPE aqui para nós. MPE é assim, a gente precisa de limite, a gente precisa aprender a escolher. Aqui é assim. Então, aquela frase, eu gosto sempre de retomar ela, né? A seara é livre e a colheita é obrigatória. É verdade, essa frase é verdadeira. Desde que você entenda que a seara é que é livre, mas nós não somos livres, porque a gente é muito imaturo. Liberdade plena nós não temos ainda. Nós estamos ainda aprendendo a escolher de um modo mais livre. As nossas escolhas, mas elas são tão encharcadas das nossas carências, a gente escolhe no escuro. Pensa, a primeira pessoa que você casou, como é que você estava emocionalmente para fazer essa escolha?
Muito imaturo. Nós escolhemos isso com os 20 e tantos anos de idade. Não foi? Quem é que com 20 e tantos anos de idade escolhe direito? Olha bem. Não escolhe, gente. Escolhe mal. Porque escolhe ainda totalmente carente da sua família originária. Então, e a escolha mais importante da vida da gente é com quem a gente tem filho. E aí a gente faz essa escolha muito deficitariamente, e aí é uma dificuldade imensa para se separar ou para casar de novo, ou seja lá para que outros caminhos. Por que é tão doloroso isso? Porque a gente, quando saiu da família de origem e foi casar, nós não saímos nota 10 de lá. A gente saiu de lá muito deficitário. Então, você vai para escolhas difíceis da vida adulta. Escolher o vestibular eu acho um crime. Também acho. Vai ter que ser uma profissão que você tem que ser feliz e rico a vida toda. Escolhe a profissão para ser feliz e rico. Você escolher, você saber com 20 anos o que faz você feliz e rico. Tem gente que com 50 não descobriu. Então é muito para nós, não é? Então, a vida corpórea é um lugar de ensaio e erro. Como é que a gente vai fazer escolhas livres, escolhas mais adequadas a quem a gente é? Você vai ter que vivê-las. Vai ter que vivê-las, experimentá-las, e lá na frente você vai olhar para essas escolhas e poder peneirar delas todas, quais as que faz mais sentido para você, quais as que não. Eu entendo que é em torno dos seus 48, 46 e tal, que você faz a grande pergunta. Afinal, o que é mesmo que eu tenho que fazer? Porque até os 40 e pouco, a gente está muito enrolado criando filho. Criando filho e conseguindo pagar conta. Os 40 e tal, tanto que se você perguntar direito, com que idade as pessoas se separam, está perto disso. Que fazem novas escolhas de uma nova carreira, constroem novas famílias, vai fazer uma escolha mais baseada em outras necessidades. Né? Então, a gente precisa aprender a se salvar, não é? Porque aprender a se salvar, que não é moleza não, viver aqui na Terra não é moleza não, mas é uma grande chance de amadurecimento. Então, Jesus deu pra gente um grande manual, digamos assim, que o Evangelho, a Boa Nova, um grande manual de convivência, de experiência, mas a gente vem aqui para poder batalhar esse amadurecimento através das vivências, dos limites, das boas escolhas, das consequências das escolhas. Né? É um bom trabalho para todos nós. Então, não tem nada muito mais do que isso nesse capítulo que seja algo que vocês não possam ler, para a gente poder começar já o prelúdio no próximo encontro. Ela vai desenvolver a inevitabilidade da morte, por mais que a gente queira controlar. A morte vai acontecer, está com todos nós, porque a gente precisa se lembrar que a gente é finito. Se você se lembrar que você é finito, as suas escolhas serão todas diferentes. Certo? O que você faz com o seu dinheiro, o que você faz com o seu corpo, o que você faz com os seus relacionamentos, né? Então, vou só terminar o capítulo para fazer aqui um grande final para a gente. Vamos lá para o fim mesmo, quando ela diz assim, o amadurecimento psicológico. Qual a página? No fim. 2, 3. Porque ela está o tempo todo argumentando aqui, são vários argumentos falando sobre a imprevisibilidade da vida, a inevitabilidade da morte. A gente já conversou sobre isso. O amadurecimento psicológico do indivíduo trabalha para considerar que, por mais longa se lhe apresente a existência, chegará sempre um momento em que será interrompida. E dessa forma, equipa-se de sentimento, de renúncia e de abnegação, tornando-se grato pelas experiências adquiridas, assim como anelando pela conquista de outras realizações enobrecedoras. A saúde emocional legítima examina o fenômeno desencarnatório sem abrir campo a qualquer tipo de transtorno, proporcionando uma vivência significativa e profunda de cada instante, de cada realização, de todo sentimento expresso. A conscientização, portanto,
em torno da efemeridade, da vilegiatura carnal do corpo. Amadurece os sentimentos, que se desapegam da posse, que superam os caprichos do ego, dando maior valor às realizações do self que passa a merecer melhor contribuição de esforços e de atividades iluminativas. Ela está dizendo que quando a gente vai se dando conta que a vida termina e tal, a gente começa a relevar um tanto de coisa. Aquilo que você fazia uma questão. Ah, gente, eu quero ser feliz ou eu quero ser certo? Né? Tem razão. Tem razão. Aí a gente vai deixando isso, deixa o outro achar. A gente para de se importar tanto com a opinião dos outros, deixa o outro achar, a gente não controla a cabeça das pessoas, né? A psicoterapia preventiva trabalha em favor da autoconsciência, em torno da vida e da morte, constituindo a realidade única, a imortalidade do espírito. Queria ressaltar, não está escrito aqui, mas eu queria ressaltar, você precisa pensar no que você vai deixar. Eu não estou falando de bens materiais. Legal. É o que você deixa para as pessoas que você conviver. Você vai deixar mau humor? Né? Você vai deixar seus exemplos vividos, não o que você falou. Isso aí o vento leva. Mas você vai deixar nas pessoas que ficam as marcas afetivas. Quais são as que você vai deixar? Qual é o legado afetivo que você deixa para os seus pais, para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus amigos, para os seus pais? O que você deixa? Né? A psicoterapia curadora, quando a morte ameaça ou arrebatou alguém muito caro, propõe o despertar da razão, sem pieguismos nem rebelião, objetivando a análise direta e sem disfarce das vantagens de que se reveste a diluição do corpo, candidata ao envelhecimento, às desorganizações, à perda da estrutura com que se apresenta. Livre do medo da morte, o cidadão avança pelos rios do destino, na barca da autoconfiança, desbravando os continentes existenciais com alegria, sem qualquer tipo de limite, porque o seu horizonte é o infinito para onde ir. Nós já estivemos aqui muitas vezes, vamos voltar muitas vezes, né? Que a gente possa ir cada vez mais leve. E para terminar, nosso livro, que a gente começa na semana que vem, que é o Pergunte. Agora nós vamos para as águas do budismo. Eu conheço pouco sobre o budismo, mas nós vamos nos apoiar nela, né, para a gente poder